Acredito que todo mundo assistiu a primeira aula. E a primeira aula ela é meio que uma revisão lá do cálculo 1, né? Então, a primeira aula corresponde aí à parte de integral indefinida. Então, para a gente falar isso, primeira coisa, a gente tem que relembrar o que é uma primitiva. Então, vocês já sabem que uma primitiva é fusão de uma funçãozinha f, é uma função que, quando você deriva, dá exatamente a sua função que você queria, a f. E aí, o conjunto dessas primitivas, você coloca todo mundo num conjunto só, vai formar o que a gente entende como integral indefinida. E aí, como integral indefinida, sempre vai aparecer uma constante. Sempre vai aparecer um casinho, um C, qualquer constante. Você pode chamar do nome que você quiser, contanto que você saiba que é um número real. Basta isso. Então, vamos aí para o nosso primeiro exercício. Um exercício extremamente fácil, só para a gente treinar um pouquinho aí o que talvez tenha esquecido da parte de integração com polinômios. A gente quer integrar essa funçãozinha aqui. 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo mais 5x a quarta, tudo isso com relação a x. Quem é que vai ser essa integral aí para a gente? Então, quando a gente tem polinômio na dependência de determinada variável, no nosso caso a variável x, vai acrescentar um expoente e dividir por aquele valor. Então, aqui a gente vai estar chegando, integral de 1 é x, integral de 2x ao quadrado, aliás, de 2x vai aparecer 2x ao quadrado sobre 2, que vai sobrar apenas o nosso x ao quadrado. De 3x ao quadrado vai sobrar 3x ao cubo sobre 3, portanto, apenas x ao cubo. Aqui, da mesma forma, sobra x à quarta, e aí sobraria também x à quinta. Estaria certo essa integral aí? Não. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a integral indefinida. Portanto, vai precisar colocar aqui uma determinada constante. Ou seja, acrescentar aí um determinado número real. Nesse segundo caso, a gente tem aí essa integral que pode ser escrita aqui na nossa letra B, que é a nossa letra A, e essa integral aí, ela vai poder ser escrita como 1/3 de x, no lugar de raiz de x, eu vou substituir por x elevado a 1/2. Lembra, sempre é mais fácil quando está raiz você transformar para potência, sempre. Vai facilitar a sua vida. Então, aqui vai ficar x elevado a meio, tá? Aqui, tudo isso com relação a x, beleza. Esse 1/3 a gente vai levando ele, já que eu coloquei para fora da integral, e isso é permitido pelas propriedades de integral, como a gente já viu. Quem vai ser a integral de x? Isso aí não tem dúvida, né? Vai ser x ao quadrado sobre 2 menos x elevado a meio mais 1. Vai aparecer aí um x elevado a 3 meios. Dividido por 3 meios. Então, você vai inverter aí a sua fração. Então, vai aparecer um 2/3 aqui. Beleza, mais a constante. Eu preciso fazer mais alguma coisa? Se você quiser aqui, o máximo que você pode fazer é multiplicar esse 1/3 aí em cada termo desse, que daria para a gente x ao quadrado sobre 6 menos 2 sobre 9, x elevado a 3 meios. E se você ainda quiser fazer mais alguma coisa, esse x elevado a 3 meios, você transforma aí como raiz quadrada de x ao cubo. Da mesma coisa, certo? Essa próxima questão, também, de novo, é uma questão bastante simples. A gente tem aí uma multiplicação de dois fatores, certo? O que a gente poderia fazer aí? Quem já viu alguma coisa de cálculo 2 pode imaginar utilizar alguma técnica de integração já, mas não precisa, porque nesse caso é simples a gente multiplicar os termos aí.
Então, primeira coisa, a gente vai organizar essa funçãozinha que está dentro, aplicando aí a nossa distributiva. Então, a gente vai multiplicar isso daqui e vai chegar para a gente, ó, t ao quadrado vezes t ao cubo, que vai dar t à quinta, né? Menos 2t ao cubo, mais 3t ao cubo, espero que todo mundo esteja acompanhando, porque isso é bem simples, menos 6t. D de t, né? Porque a gente está integrando aí com relação a t. Então, aqui, de novo, quando você organizar esses dois termozinhos aqui, vai sobrar apenas t ao cubo. Então, integrando aí, t à quinta vai dar t à sexta sobre 6. Integrando t ao cubo vai dar mais t à quarta sobre 4. E integrando aqui 6t, daria 6t ao quadrado sobre 2, né? Eu já vou cortar aí esse 6 com 2, que vai sobrar para a gente apenas 3t ao quadrado. E a gente não pode esquecer de novo da nossa constante. Então, próximo item. A gente tem, de novo, uma integral bem simples aí, que aqui é 5, ele vai para fora porque é a nossa constante exponencial de θ d de θ. A gente sabe que a integral de exponencial de θ, o que a gente vai procurar? É uma função que, quando eu derive, dá a própria e de θ. A função que faz isso para a gente é a e de θ. Então, isso aqui não teria problema, daria apenas o 5 e de θ mais uma constante. E aí eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: se você tivesse integral de 5 exponencial de 5θ d de θ, como é que vai ficar essa integral aí? Qual vai ser a diferença dessa que está em azul para essa que a gente acabou de ver? Se você pegar, se vou colocar esse 5 que está aqui, certo? Quando você procurasse a primitiva dessa função, você encontraria, se fosse 5θ, quando a gente derivasse isso daqui, ó, daria exponencial 5 de θ vezes a derivada do expoente, que é 5, né? Então, estaria alguma coisa errada para a gente aí, né? Então, o que a gente teria que fazer? Teria que pegar essa e dividir por 5, mais uma constante. Ou seja, vai gerar aí para a gente apenas exponencial de 5θ mais uma constante. E aí finalizaria. Caso não tivesse esse 5 multiplicando aí no início, ficaria exponencial de 5θ sobre 5 e resolveria o nosso problema. E vamos para a próxima questão. Essa daqui já fica um pouquinho diferente, mas aí eu queria que todo mundo debatesse sobre essa questão agora. O que a gente quer? Determine qual deverá ser a função f, sabendo que a f' é 4x ao cubo menos 3x ao quadrado e f de menos 1, ou seja, a função aplicada para x igual a menos 1, vai dar 9. Como é que a gente vai fazer aí para descobrir quem é essa f? Você tem que pegar aqui a sua função f de x, é exatamente a integral da f' de x, d de x. Gente, a gente já falou isso um pouco, é como se fosse inverso, né? A integral e a derivação. Por isso que também se chama antiderivada. Então, é como se você pensasse grosseiramente, eu vou cortar esse símbolo da integral como símbolo da derivada. Bem grosseiramente mesmo, matematicamente falando, está completamente errado. Mas só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Então, a gente vai integrar aqui a nossa funçãozinha 4x ao cubo menos 3x ao quadrado, tudo isso com relação a x. E aí, de novo, é uma integral bastante simples para a gente, não tem complicação, né? Que vai sobrar, ó, quando você integrar 4x ao cubo, vai aparecer 4x à quarta sobre 4. Corta o 4 aí, então vai sobrar apenas x à quarta. Menos a mesma coisa aqui, iria aparecer
menos 3x ao cubo sobre 3, então vai aparecer x ao cubo. E aí, tá faltando alguma coisa? Isso aí resolve nossa questão? Resposta é não. Por quê? Porque tá faltando aqui uma constante. O que é que eu preciso fazer agora para determinar essa constante? O que é que a gente tem aqui? Ó? A gente está no final de tudo querendo procurar f. Só que a minha f tem que ficar na dependência de x. E está sobrando aí um c, que é uma constante, mas a gente precisa determinar quem é. E aí a gente vai utilizar essa condição inicial, ó, que é que f de menos 1 é 9. Mas quem é a função aplicada em menos 1? Eu vou pegar essa função aqui que a gente acabou de encontrar e vou substituir para x igual a menos 1. Então, vai sobrar menos 1 elevado a 4 menos 1 elevado a 3 mais uma constante que vai ter que dar 9. Aí, menos, quando você resolvesse isso aqui, apareceria menos 1 mais a constante igual a 9. Ou seja, a gente descobriu aí que o nosso C é 9 menos 2. Nesse caso, C foi 7. Então, a gente descobriu aqui quem era nosso C. Mas o que é que a gente quer? Determinar quem é a F, né? Então, só reescrevendo aqui, a nossa funçãozinha F vai ser x à quarta menos x à terceira. No lugar do C, a gente vai colocar 7. Acabou. Terminou a nossa questão. Então, é muito comum vocês encontrarem questões desse tipo aí. Muito comum mesmo. O que vai mudar é apenas a função. Mas a ideia é a mesma. Essa ideia que a gente construiu no início se repete, certo? Próximo exercíciozinho. Então, essa é a mesma ideia. Essa questão aqui, ela já é um pouco mais demorada em relação a cálculo, mas a ideia dela é exatamente a mesma. Então, vamos lá. Agora, a gente quer, de novo, descobrir quem é F, mas a gente tem aí a F duas linhas, tem uma condição inicial para F' e tem uma condição inicial para a função F. Então, o que é que a gente tem que começar a descobrir primeiro? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai integrar, deixa eu mudar a cor aqui, a gente vai descobrir quem é a F'. Para descobrir a F', a gente vai integrar a F duas linhas, ou seja, vamos integrar aí 24x ao quadrado mais 2 elevado a x menos cosseno de x, tudo isso com respeito a x. Quem é que vai ser a integral de 24x ao quadrado? Vai aparecer 24x ao cubo sobre 3. Vou simplificar aí, então vai dar apenas x ao cubo vezes 8, né? Então vai dar 8x ao cubo. Beleza, tenho aqui. A integralzinha aí agora, da 2 elevado a x. Quem é que vai ser essa integral? Quando a gente tem 2 elevado a x, é uma função exponencial, onde sua base é 2. Então, a integração dela não é como um polinômio normal, certo? Porque não é uma função polinomial, e sim uma função exponencial. Então, esse daqui está justificado porque não está correto. Essa daqui estava quase certa, né? Mas se você faz isso daqui, seria uma constante, né? Não está mais na dependência de x. Então, aí faltou exatamente esse exponencialzinho aqui. Então, a integral de 2 elevado a x é 2 elevado a x sobre ln de 2. Gente, isso de forma geral, quando você tem uma funçãozinha a elevado a x d de x, sempre que você tem isso daqui, a integral é a elevado a x ln de a. Mais uma constante, claro, né? Só que no nosso caso, o nosso a é 2. Então, por isso, está ficando 2 elevado a x ln de 2. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Quem é a integral agora do cosseno?
Pergunta para vocês, quem é que eu derivo que vai dar a função cosseno? É exatamente o seno. Como tem o menos, então vai sobrar aí menos seno de x. De novo, mais uma constante, que eu vou estar chamando de C1. Então, aqui, vamos lá. Descobri que era f' de x. Mas a gente tem uma condição inicial que diz o seguinte. A f' em 0 é 5. Ou seja, quando a gente pegar no x e substituir por 0, a gente vai encontrar 5. Então, vamos fazer aqui, depois a gente coloca aqui apenas quem foi nossa constante e reescreve a nossa função. Então, aqui embaixo a gente vai ter o seguinte, f' no ponto 0. Substituindo, a gente encontraria 8 vezes 0 ao cubo, que dá 0, mais 2 elevado a 0, ln de 2, menos seno de 0, mais uma constantezinha é igual a 5. A gente tem isso. Daqui, isso é 0, acabou. Seno de 0 também é 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 sobre ln de 2, mais C1. O que vai implicar para a gente que C1 é 5 menos 1 ln de 2. Então, a gente determinou aí quem era a nossa constante C1. Portanto, a gente também conseguiu quem é a nossa funçãozinha. Vou até colocar aqui, vou evitar apagar nesse momento. A f' de x vai ser tudo isso daqui que a gente descobriu, ou seja, 8x ao cubo mais 2 elevado a x ln de 2 menos seno de x mais, agora constante, que é 5 menos 1 sobre ln de 2. O que a gente quer ainda descobrir quem é a função f, né? Então, a gente vai ter que pegar essa funçãozinha de novo e integrar. Então, integrando agora, a gente vai chegar na f de x, e é a integral da f' com respeito a x. Então, vai dar 8x ao cubo mais 2 elevado a x ln de 2 menos integral de tudo isso aqui com respeito a x. Beleza? Então, essa daí vai ser fácil, porque todo mundo já resolveu a primeira. A dificuldade era aí integrar 2 elevado a x, onde muita gente talvez não lembrasse disso. Então, aqui, ó, vai estar sobrando aí para a gente integral de 8x, vai aparecer 8x a quarta sobre 4. Cancelo 8 com 4, então vai aparecer aí para a gente 2x a quarta, tá aqui, mais 2 elevado a x de novo. Percebe que 1 sobre, que 1 sobre ln de 2 é uma constante, né? Da propriedade integral, a gente poderia separar isso em várias integrais, né? Então, esse 1 sobre 2 poderia ir lá para frente como uma constante. Então, a gente vai ter que integrar de novo 2 elevado a x, que a gente já sabe aqui que vai dar 2 elevado a x ln de 2. Vezes o ln de 2 que está aqui embaixo também, então vai sobrar para a gente um 2 elevado a x sobre ln ao quadrado agora, né, de 2. Menos, aí vamos lá. Quem é que eu derivo que vai dar a função seno? É menos cosseno. Com o menos que já tem aqui, vai aparecer um mais cosseno de x. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho um 5, que é uma constante, e eu tenho 1 sobre ln de 2, que também é uma constante, né? Então, vai aparecer aí um x, né? Na dependência, então vai aparecer mais 5x menos 1 sobre ln de 2, mais, para finalizar, aqui tem um x, né? Vou colocar aqui em cima, mais um C2, uma outra constante.
Então, praticamente, a gente já acabou nossa questão, porque a gente descobriu quem era f. Mas tem nessa f aí um termo que a gente precisa determinar, que é o C2. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente tem uma condição aqui, ó, que é f de 0, C0. Se f de 0 é 0, a gente vai descobrir quem é a nossa funçãozinha, a nossa constantezinha C2. Quando você coloca para 0, como está faltando espaço aqui, a gente vai fazer isso falando, certo? Se eu colocasse para f de 0, daria 0 aqui, então isso aqui zerava. Para 0 aqui, vai aparecer quem? 2 elevado a 0 é 1, né? Então, vai aparecer apenas 1 sobre ln ao quadrado de 2, cosseno de 0. A gente precisa saber que é 1. 5 vezes 0 é 0. X sobre ln de 2, quando x for 0, também dá 0, né? Ou seja, a nossa C2 vai sobrar apenas 1 aqui, mais 1 sobre ln de 2. Passando todo mundo para o outro lado, então vai sobrar menos 1 sobre ln de 2 ao quadrado. Então, a gente determinou agora quem é a nossa funçãozinha f de x. A nossa função f de x é tudo isso aqui, ó. Vai ser 2x à quarta mais 2 elevado a x sobre ln ao quadrado de 2 mais, ela é bem grandinha, né? Cosseno de x mais 5x menos 1 sobre ln de 2 menos 1 sobre ln ao quadrado de 2. Acabou. O que a gente estava querendo encontrar nessa questão era exatamente aí quem é essa nossa f, que está aí embaixo. Era isso que a gente queria. Perceba que essa questão aí eu poderia desenvolver ainda. Eu poderia organizar todo mundo, colocando tudo sobre ln ao quadrado de 2, mexer com propriedades de ln, organizar tudo isso. Porém, se você parasse aí, a função estava correta. Você chegou nela. A única coisa que estava precisando era você organizar, mas isso não influencia entre certo e errado da questão, né? Então, finalizaria aí. Perceba que essa questão foi exatamente igual no contexto dela, na ideia da questão anterior. O que mudou agora foi a função, que ficou um pouco mais complicada. Exigiu que a gente conhecesse mais integrais aí. E vamos para o nosso próximo exercício. Nesse exercício agora, a gente tem o seguinte. Uma bola é jogada para cima com velocidade inicial a 64 metros por segundo, de uma altura inicial de 80 metros. O que é que a gente tem? Quais são os dados que a questão está dando aí para a gente? A gente tem que a velocidade inicial, que a gente vai representar por V0, é 64 e que o espaço inicial é 80 metros. O que é que a gente quer? Determinar a função espaço. Gente, essa eu vou deixar para que vocês façam, porque a ideia é exatamente igual a que a gente acabou de fazer. Porém, vamos brincar um pouquinho aqui com ela. Vamos imaginar que aqui tem um carinha aqui. Meu desenho é sensacional, certo? Tem um carinha aqui, beleza? Vou desenhar ele de boné. Ele tá aqui. E aí ele tá com uma bola aqui. Ele vai pegar essa bola e vai jogar. Então, é esperado que o movimento que a bola faça, nossa bolinha que tá aqui, ela vá por essa curva aqui, né? Ou seja, essa função, essa trajetória, essa função espaço que a bolinha vai fazer, ela é uma função que pode ser representada como o quê? Como é que vocês acham que a gente vai representar essa nossa funçãozinha aí? Essa S de t.
vai ser representada exatamente como uma parábola. Então, uma parábola, digamos que ela vai ser, na verdade aqui é em função de t agora, né? T ao quadrado mais um bzinho t mais um czinho. É basicamente isso que a gente quer descobrir no final. A nossa função espaço vai ser dada através de uma parábola. Aí o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente sabe? Lá da primeira aula que vocês assistiram, vocês sabem que o espaço é exatamente a integral de... Então, vai ser a integral da nossa velocidade. E a gente sabe ainda que a velocidade vai ser a integral de quem? Da aceleração. E nesse caso, quem é que vai ser a aceleração? Quem é a nossa aceleração? Então, a gente vai ter 9,8 metros por segundo ao quadrado. É esse caso, acabou. Não precisa fazer mais nada. Porque daqui, ó, quando a gente integrar aqui a nossa ADT, nossa aceleração, vai aparecer para a gente 9,8 t, né? Mais uma constante. O que é que vai ser feito agora? Utiliza a condição inicial para a velocidade. Quando for zero, quem é que vai ser? 64, né? Então, beleza. Descobre aí quem é C. Descobri agora quem é a minha V de T. O que é que eu faço? Volto aqui para essa primeira e calculo quem é a função espaço. Ou seja, a gente vai realmente chegar em uma funçãozinha nesse estilo aqui. Então, aí é uma questão extremamente fácil. A gente já debateu aí, já construiu a ideia. Então, dá para que vocês terminem agora essa função. E aí, com isso, a gente finaliza essa turmazinha de exercício da aula de hoje.